Olá, tudo bem? Graça e paz, meu irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos começando então, esse trabalho novo, esse trabalho que é um compromisso que eu assumi com Jesus Cristo, com o Senhor Deus, depois daquele encontro que eu tive, com Ele, quando eu fui acometido por essa doença, por esse câncer há um ano atrás, há um pouco mais de um ano atrás, e vocês têm as notícias ao longo desse período, boas notícias que Jesus Cristo fez um milagre na minha vida, como tem feito muitos milagres na minha vida ao longo de todos esses 50 anos de minha existência, como tem feito milagres na vida de todos vocês também, Com certeza todos vocês sempre terão um milagre para contar, para testemunhar. E isso aí são obras de Deus. Nós mesmos, pelo fato de estarmos aqui, eu falando a vocês e vocês aí estão ouvindo esse vídeo, já é um milagre diante desse mundo contaminado, desse mundo que não quer saber das coisas de Deus, que não quer saber de conversa com assunto relacionado ao Evangelho de Cristo, que até mesmo quando você fala de Deus, até muitas pessoas até que aceitam, parece uma coisa normal para eles, mas quando você fala o nome de Jesus, você fala da crença de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, muitas pessoas se afastam, começam até a virar as costas para você e começam a ir embora. Eu tenho percebido isso há algum tempo. Infelizmente, pessoal? Então nós somos privilegiados, nós somos abençoados por Deus, por ter essa percepção, por estarmos abertos a ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante. Isso significa que os nossos corações não estão endurecidos com o pecado. Afinal de contas, um dos maiores inimigos que temos na nossa vida é o pecado. É as nossas próprias fraquezas carnais que nos levam a produzir pecados, a fabricar pecados, a praticar pecados, Nossas fraquezas, o inimigo sabe, conhece as nossas fraquezas, por isso nós precisamos nos revestir com o poder e a glória de Deus. Nós precisamos buscar constantemente o Espírito Santo. Acho que o mais importante para nós cristãos, pessoal, depois desse contato que eu tive com Deus de verdade mesmo, que eu senti a presença do Espírito Santo, que eu senti a transformação na minha vida, é claro que isso precisa ser moldado, precisa ser forjado, eu preciso estar em constante oração, vigiando, vigiar e orar, A gente tem que vigiar e orar o tempo todo, aprender a palavra de Deus, ter a comunhão com outros irmãos, Isso é muito importante em nossas vidas, para que a gente consiga suportar, consiga vencer as fraquezas da nossa carne, que nos levam aí ao pecado e que nos levam a afastar as nossas vidas de Deus, do nosso Senhor, que é o mais importante para nós. Todos que somos aí seguidores de Cristo, sabemos que o mais importante é a presença de Deus. Então, pessoal, busquem o Espírito de Deus na vida de vocês. Busquem a presença do Espírito em oração. Façam isso, pessoal, de forma sozinha lá, você vai no seu secreto, Você fecha o quarto, algum lugar que você possa ter uma tranquilidade, um sossego, que ninguém vai te interromper. É nesse local que você eleva seus pensamentos a Deus. Se você puder fazer isso de joelho é melhor, mas faça do jeito que você puder e quiser. Mas eleve seus pensamentos verdadeiros ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e busque a presença do Espírito Santo. Sem Ele nós não somos nada. Sem a presença do Espírito Santo, quem somos nós? E que esse Deus, esse Espírito Santo que está sobre nós, Espírito da Trindade, que desceu lá do trono maior, que pertence à majestade. Veja que Jesus Cristo desceu à terra como homem, cumpriu sua missão de salvar todos nós pecadores e subiu de volta aos céus. Ele está sentado à destra de Deus. Só que quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz parte da Trindade, que está junto com Deus lá no trono. Ele está conosco aqui agora. Ele está conosco em todo lugar. Se você buscar verdadeiramente o Espírito de Deus, ele vem até você. E para que ele esteja com você, é necessário que você esteja limpo no seu corpo. E como que um corpo fraco como o nosso, caído pelo pecado, pode estar limpo? Simplesmente você tem que buscar ao Senhor Jesus Cristo, pedir perdão por seus pecados, pedir que o sangue de Jesus purifique você de toda imundícia, toda maldade, e ir melhorando, pessoal, e ir vencendo as fraquezas dia a dia, buscando sempre o amor em primeiro lugar.
Tá certo, pessoal? É isso aí. Então o texto de hoje, galera, para a gente não ficar muito longo, a gente não tem muito tempo de vídeo aqui no canal nesses primeiros momentos, né? O YouTube ele limita muito os canais novos. Eu nem sei mais como é que é isso, né? Porque o canal da Theo Rede já tem bastante tempo. Então ele já superou todas essas partes, nós estamos começando um novo trabalho, mas é um trabalho para Deus, então isso aí, independente, né? As coisas vão acontecer no ritmo que o Senhor quiser. A gente fica até um pouco ansioso para querer produzir, porque eu prometi para Deus que eu iria realmente cumprir com o meu propósito, eu iria fazer aquilo que lá na minha juventude, ao se batizar, com 18, 19 anos, na Igreja Batista em Balneário Camboriú, ali talvez eu teria um propósito, eu teria ter uns planos, né? Deus tinha planos para mim, mas eu, por livre e espontânea vontade, me afastei de Deus, fiquei fora, não me perdi no mundo criminal, não fiz nada errado nas partes morais, mas espiritualmente, a gente, como eu falei para vocês no depoimento anterior, a gente sempre tem falhas, sempre tem fraquezas que o inimigo usa para nos afastar do amor de Deus. Então, a gente fica ansioso para voltar e fazer esse trabalho, né? Com 27 anos que eu fiquei afastado da palavra de Deus, afastado da presença do Senhor. Ele esteve sempre comigo, com certeza ele me protegeu durante esse tempo todo, ele cuidou de mim, tanto é que nos finaizinhos, ali nos últimos anos aqui que passaram, quando eu comecei a sentir algumas coisas, né, algum chamado, algumas mensagens do Senhor, me avisando que a minha vida corria risco, era ali que ele já estava se aproximando, realmente ele já tinha, talvez ali ele foi o momento que ele veio e ele me buscou, me resgatou, porque a vontade é dele e não a minha, me resgatou para mim estar aqui, pessoal, de novo, né, trabalhando, estudando, e agora, dessa vez, em prol do trabalho e do reino do Senhor, né? Eu acho que é isso. Eu estou começando, então estou um pouco ansioso. Até eu estava vendo uma pregação do pastor Hernandes Lopes Dias, né? Hernandes Lopes Dias, e ele estava falando do apóstolo Paulo, né? A gente sabe que o apóstolo Paulo ele foi contactado diretamente por Deus, por Jesus Cristo, aliás, né? E que é Deus também, claro. E ele foi disciplinado, ele foi ensinado. Jesus Cristo foi um tutor particular para ele durante, sei lá, quase 3 anos no deserto. Ele teve a presença do Senhor Jesus Cristo ensinando as coisas que, aquele período que ele passou com os apóstolos presencialmente na terra, quando ele esteve vivo aqui como homem, encarnado como homem, fez todos aqueles trabalhos ensinando seus discípulos. O apóstolo Paulo foi ensinado por Jesus, meio que um VIP, né? Meio que fosse uma tutoria particular, né? E é interessante isso. E aí o apóstolo Paulo queria, né, segundo essa pregação do pastor Hernandes, ele queria voltar já, sair pregando, sair fazendo trabalho, querendo já, né? Eu imagino como é que foi a situação dele, porque às vezes a gente sente um pouco disso, né? Mas o que aconteceu? Não foi bem assim. Os planos de Deus são diferentes. Então ele ficou durante, sei lá, próximo de 10 anos, segundo a pregação, lá na sua cidade, no anonimato, sem nada, e depois de 10 anos, né? Ou seja, talvez 13, 14 anos depois que ele teve o encontro com Jesus Cristo, que ele começou o seu ministério, a sua parte de pregações aí pelo mundo, essa parte missionária dele aí, e aí começou a surgir as cartas do apóstolo Paulo. E aí eu fico me perguntando por isso, né? Porque a gente quer fazer rápido o trabalho, certo? Mas tudo é no tempo do Senhor. Pessoal, o tema de hoje é não ameis o mundo, tá? Não ameis o mundo. Falei bastante até agora, mas um pouco do que eu já falei faz parte desse critério, né? A gente que está andando em espírito de verdade, espírito da verdade, espírito do Senhor Deus, que está andando no caminho do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso guia, o nosso mentor, o nosso mestre, né? O nosso sumo sacerdote, é a nossa referência maior. Então a gente não pode amar de fato o mundo. Pessoal, e o texto que nós vamos estar lendo hoje, ele está em 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, tá? Vamos ver o que diz a palavra de Deus nesse texto. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, pessoal, que forte essa mensagem, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Pessoal, muito forte essa mensagem aqui, escrita pelo apóstolo João, discípulo de Jesus, falando que nós não devemos amar o mundo. O que significa amar o mundo, pessoal? O mundo que a gente fala aqui, a gente pode ter várias referências, né? Pode de repente amar o mundo como todo, a gente não deve amar então o nosso planeta, não deve amar a natureza, os animais, que faz parte do mundo. Eu acredito, pessoal, que o contexto aqui é outro, tá? Quando ele fala do mundo, ele fala das coisas terrenas, com as coisas dos quais não são celestiais, não são espirituais. Então, Deus fez a obra perfeita aqui na Terra, né? Nós temos aqui um paraíso degradado e caído pelo pecado, mas nós temos a perfeição da natureza, temos a perfeição da vida animal, a perfeição numa planta que, através de uma sementinha, ela cresce, se torna uma árvore gigantesca, produz milhares de frutos ao longo dos seus anos de vida. Tudo isso são milagres e são coisas belas que nós temos aqui no planeta, no mundo. Só que quando Deus está falando aqui, quando o apóstolo João está falando aqui, ele está falando para a gente não amar as coisas do pecado, pessoal. Por exemplo, a soberba, não amar demais a questão do dinheiro, ficar só focado no dinheiro, esquecendo, né, transformando o dinheiro como fosse um senhor das nossas vidas, né? Então a gente tem que batalhar para conseguir os nossos recursos, para conseguir fazer as coisas acontecerem, para ter a nossa vida, até de certa forma um conforto legal, uma boa educação, uma boa saúde, com certeza. E isso a gente consegue trabalhando, com conhecimento, honestamente, de forma séria. Esse foi o caminho que eu trilhei, por isso eu estou aqui, graças a Deus. Só que assim, a gente não deve ficar só nisso, pessoal. Esquecer, por exemplo, das coisas de Deus, como acontece com muitos de nós, né? Esquece de ir para a igreja, ou não vai na igreja para priorizar trabalhos, para priorizar festas, para priorizar confraternizações, sair conversar, bater papo com um amigo, ou mesmo ficar em casa assistindo televisão, assistindo programas de TV, séries e tudo mais, né? Então, isso aí a pessoa está amando o mundo, não está amando as coisas de Deus. Então você veja que isso aí, amar o mundo significa isso. Quando você passa a valorizar mais os entretenimentos seculares, né, que não são de Deus, que não são espirituais, e em contrapartida a ter o encontro, a buscar o encontro com Jesus, encontro com o nosso Deus maior, certo? Então por aí, pessoal, aí vem a bandeja que eu sempre falei, né, falei no outro vídeo, a bandeja que o mundo do pecado oferece para nós, né? Para quem é homem, né, essas mulheres sensualizadas com essas roupas aí que a gente tem nas Américas, né, em geral, na Europa, e que essa indecência, né, agora eu vejo com esses olhos, né, essa indecência que produz, né, essa oferta de prazeres da carne que muitos de nós acabamos caindo. É nesse ponto que a gente deve amar mais a Deus e não ao mundo. O mundo, nesse caso, seria esse tipo de exemplo que eu passei para vocês, pessoal, que faz parte da bandeja, né? As atrações sensuais, né, que te levam aí a prazeres carnais da carne. Depois nós temos a droga, temos as bebidas, o álcool, temos o cigarro, tudo, né, pessoal, que te leva a vícios, né? Prazeres, por exemplo, só na comida, a comilança, né? A preguiça, né? A preguiça também é falta de vontade, falta de perspectiva, falta de esperança. Então tudo isso aí é o que nos leva ao afastamento de Deus. Veja que o que o João está falando aqui, que as pessoas que amam o mundo, o amor de Deus não está nelas. Se o amor de Deus não está nelas, essa pessoa está no vazio, pessoal, está nas trevas. O Espírito Santo de Deus não habita nessa pessoa. E essa pessoa vai passar por problemas na sua vida. Ela vai ter conflitos diariamente, vai ter conflitos com vizinhos, vai ter conflito com familiares, vai ter conflito no trabalho, vai ter conflito em tudo. Tudo vai ser conflitante para ela, porque ela não tem a paz de Cristo com ela. Todos vocês sabem que nós só temos a verdadeira paz quando estamos com Jesus. Jesus Cristo é aquele que nos traz a verdadeira paz, certo? Então é isso que está falando, pessoal. A gente tem que parar de se preocupar com as coisas desse mundo, né? Veja o que diz aqui de novo, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso aí não é do Pai, mas é do mundo. E tudo isso vai passar, pessoal. Quando ele fala que tudo isso vai passar, isso tudo vai acabar, são tudo ilusões.
Isso aí é tudo vapor. Todas essas coisas de o cara ficar buscando muita riqueza, achando que ele vai ficar feliz quando ele tiver um carro do ano, aí aquele carro daqui a pouco já não faz mais não te traz mais a satisfação, ele quer mais e quer mais, porque o vizinho, o amigo tem um melhor, então ele fica olhando a mídia, olhando as coisas, fica buscando e nunca vai conseguir se satisfazer. Porque a verdadeira satisfação só tem aquele que está com Jesus. A verdadeira alegria só tem aquele que está com Jesus Cristo, com o nosso Salvador. Porque através dele nós temos aí acesso ao nosso grande Deus, uma comunhão e um contato com Deus, e temos ali o Espírito Santo, que é a nossa força maior dentro de nós. É isso que precisamos ser, pessoal. Precisamos ser luz para esse mundo de trevas, precisamos ser sal para diferenciar essas pessoas, para dar um sabor diferente para essas pessoas, para elas sentirem em nós que somos pessoas transformadas por Cristo. É uma grande responsabilidade, é um grande compromisso, mas é a maior das felicidades, é o maior do privilégio você estar dentro do ministério de Jesus, sendo ali seguidor do Senhor Jesus Cristo. Por isso, pessoal, divulguem o nome dele, preguem o evangelho, não tenham vergonha, façam como eu estou fazendo aqui agora no YouTube. Eu vou fazer isso presencialmente, se Deus quiser, se Deus me permitir. Como eu falei, o apóstolo Paulo lá levou muito tempo para ele começar a trabalhar de verdade. Então a gente tem que ter um pouco de calma, paciência, mas não podemos deixar ficar parado. Então por isso que eu estou aqui. Mesmo não estando tão preparado ainda, eu estou aqui. Estou disposto. E aguardo, pessoal, comentários de vocês nesse vídeo. Aguardo compartilhamento desse vídeo para que outras pessoas ouçam. Se isso for a mensagem, né? Eu acredito que se eu estou aqui, se é uma vontade divina de eu estar fazendo esse trabalho, é uma vontade de Deus. Então, é interessante que vocês divulguem esse trabalho também para os seus irmãos da igreja, para que a gente vá aumentando esse grupo nosso aqui. E aí, daqui a pouco a gente está fazendo lives, onde vai ser participar, vocês vão participar ao vivo ali, com comentários. De repente você tem algum testemunho para fazer, um testemunho para falar. A gente pode marcar uma maneira de estar fazendo isso online, você na sua casa, com o seu celular e nós aqui, e jogar isso ao mesmo tempo para a internet, porque tudo isso ajuda a edificar o nome do Senhor. Tá certo, pessoal? Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Tem outros capítulos aí da Bíblia que eu gostaria de citar, como, por exemplo, Mateus, do capítulo 6 e os versículos 30 a 35, que fala ali que a gente não deve se preocupar com o que comeremos, o que beberemos, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui eu deixo aí para vocês dar uma lidinha, né? Não somente 1 João, no capítulo 2, do versículos 15 a 17, que nós acabamos de estudar, mas também lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículos 30 a 35, tem uma parte legal também que complementa isso aqui. Que Deus abençoe todos vocês, pessoal, que o amor de Cristo esteja com cada um de vocês, que o Espírito Santo possa fazer presença, morada. Lembre-se, somos o templo do Espírito Santo. Cuide de você, cuide do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação. E fique todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém.